Em 1959, quando o Fusca chegou ao Brasil, ele parecia um outsider, um carro estranho, com seu design arredondado, pequeno e simples. Imagine o cenário. O Brasil vivia um momento de transformação, com as cidades crescendo e as famílias cada vez mais conquistando sua independência financeira. O mercado automobilístico começava a se expandir, e o país ansiava por algo que fosse acessível, mas também robusto, capaz de aguentar o ritmo frenético das ruas brasileiras. Contudo, quando o Fusca foi lançado, muitos não acreditavam que ele conseguiria conquistar o coração do povo brasileiro. O Fusca, com seu motor traseiro e seu formato incomum, não era exatamente o que as pessoas esperavam ver nas garagens ou nas ruas. Ele não tinha o luxo de carros mais imponentes, nem a sofisticação de outros modelos. Para muitos, era simplesmente um carro pequeno demais, com cara de brinquedo, não adequado para as necessidades do brasileiro. As primeiras reações ao Fusca foram de estranhamento, quase de desprezo. Mas o que ninguém esperava era que, com o tempo, ele se tornaria não apenas um ícone, mas um amigo fiel de milhões de brasileiros. Agora, o que aconteceria quando as primeiras famílias começaram a dar uma chance a esse pequeno, mas persistente carro? Como ele se transformaria em algo mais do que apenas uma opção de transporte? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, entender o contexto da época e como o Fusca se encaixava em um Brasil que estava prestes a se reinventar. E é aí que começa a verdadeira revolução. Quando o Fusca começou a ganhar popularidade, ele não era apenas um carro, ele se tornou um símbolo de algo muito maior. O Brasil vivia um período de grandes mudanças entre os anos 60 e 70. O país passava por transformações econômicas, políticas e sociais. No meio disso, surgia um carro simples, mas tão adequado às necessidades do brasileiro que parecia ter sido criado sob medida para ele. O Fusca foi aquele amigo fiel que, no início, não impressionava, mas que com o tempo foi conquistando todos com sua resistência, durabilidade e capacidade de adaptação. Era o Fusca nas cidades movimentadas, superando as ruas esburacadas, enfrentando as subidas ingovernáveis do interior, enfrentando com coragem o calor tropical e a poeira da estrada. E ele não apenas se manteve de pé, ele prosperou. Enquanto os outros carros se quebravam, ele seguia forte, imbatível. Muitas famílias brasileiras, que até então não tinham acesso ao carro próprio, passaram a enxergar o Fusca como uma verdadeira oportunidade. Era acessível, econômico e, o melhor, era confiável. Uma simples máquina de 4 rodas que transformava a rotina de quem a possuía. Mas essa história não foi apenas de adaptação. Foi de um verdadeiro casamento entre a simplicidade do Fusca e a garra do povo brasileiro. Como ele conseguiu se tornar tão essencial no cotidiano dos brasileiros, mesmo em tempos de dificuldade econômica e social. O que fez com que o Fusca fosse mais do que um carro. Ele se tornou uma extensão da própria identidade de um povo em busca de mudanças, movimento e liberdade. E à medida que a popularidade do Fusca crescia, outras questões surgiam. Quem estava por trás dessa máquina imbatível e como ele foi capaz de ser tão impactante no Brasil? O Fusca não era apenas um carro. Ele era uma sensação. Ele foi o protagonista de uma revolução silenciosa nas ruas brasileiras, quebrando barreiras e se infiltrando em cada parte da vida cotidiana. Aquele carro que parecia simples, com seu design arredondado e compacto, se tornou um ícone de classe média, mas também se misturava com os trabalhadores, com o pessoal da periferia, com o estudante que sonhava em um dia ser bem-sucedido. O Fusca estava em todas as camadas sociais, atravessando as desigualdades e virando um verdadeiro patrimônio cultural. Nas estradas, ele já era sinônimo de resistência.
Nas famílias, se tornava o primeiro veículo que muitos compravam, realizando um sonho que parecia distante. Mas o mais fascinante de tudo foi o impacto psicológico que o Fusca teve. Ele se tornava um símbolo de liberdade. "Vou viajar com meu Fusca", dizia quem o possuía. Cada quilômetro rodado com o Fusca se tornava uma conquista. Um passo a mais para a ascensão, para a aventura, para um novo destino. Na cidade, o Fusca era imortalizado nas rodas das escolas, nos encontros de amigos e até nas ruas movimentadas do Rio de Janeiro e São Paulo. Mais do que um veículo, o Fusca virou personagem. Ele se tornou o carro das famílias que estavam iniciando sua trajetória de classe média, mas também o carro do trabalhador que o usava para fugir da rotina, indo para a praia ou para os fins de semana no campo. O Fusca tinha a habilidade de se tornar parte da identidade de quem o dirigia. Um simples volante que passava a ter uma relação emocional com quem estava atrás dele. Mas o impacto cultural do Fusca não parou por aí. Ele foi adotado e até reinventado por diferentes subculturas e movimentos. Alguns o transformavam em carros de corrida ou projetos customizados. Outros o utilizavam para expressar sua identidade própria em uma espécie de manifesto. O Fusca, com sua simplicidade, foi capaz de se adaptar aos anseios e sonhos de muitas gerações. Mas o que foi que o impulsionou a ocupar esse lugar especial? Como ele conseguiu se tornar um símbolo de uma época que ainda ecoa na memória de todos os brasileiros? Nos anos 90, o cenário começou a mudar. O Fusca, que havia sido sinônimo de liberdade, de mobilidade e de tradição, já não acompanhava mais a modernização do mercado automobilístico. Novos modelos mais sofisticados, com designs arrojados e tecnologia mais avançada, começaram a dominar as ruas. O Fusca, por mais que ainda fosse querido, já parecia um vestígio de um Brasil que estava se transformando. Ele já não era mais o carro do futuro, mas sim o carro do passado. Mas mesmo assim, o Fusca nunca foi totalmente abandonado. Em vez disso, ele se tornou uma relíquia, uma peça de colecionador que contava histórias de um Brasil diferente. Em muitos lugares, o Fusca passou a ser visto como um carro para quem buscava algo único. Um automobilista que não queria apenas um meio de transporte, mas algo com história, com memória afetiva. Ele, de certo modo, ganhou uma aura nostálgica. E foi justamente essa nostalgia que levou à sua reinvenção, quase como uma resposta ao caos moderno. Nos anos 2000, o Fusca voltou a ser relançado em edição limitada, reacendendo uma chama de carinho que parecia adormecida. Isso trouxe à tona uma nova geração que, embora nunca tivesse vivido a era de ouro do Fusca, se encantava com sua simplicidade e seu simbolismo de liberdade. Havia algo mágico na ideia de dirigir um carro que, por mais simples que fosse, estava carregado de memórias, tanto pessoais quanto coletivas. Era uma forma de revisitar o passado e dar a ele um novo significado. Muitos que compraram o Fusca relançado não sabiam que ele representava mais do que um modelo de carro. Ele era um símbolo da resistência do Brasil, da superação e da capacidade de encontrar beleza na simplicidade. E, ao mesmo tempo, era a prova de que algumas coisas, por mais que o tempo passe, nunca deixam de ter valor. A pergunta é: como algo tão simples conseguiu continuar existindo nesse cenário de constante transformação? Como um ícone que parecia fora de lugar se manteve relevante durante tanto tempo? O Fusca, mais do que um carro, se tornou um reflexo do Brasil. Sua história é entrelaçada com a do próprio país, como uma metáfora sobre resistência, simplicidade e adaptação. Ao longo das décadas, ele foi muito mais que um meio de transporte. Virou uma extensão do povo, carregando sonhos, saudades e lembranças. No fim das contas, o Fusca não foi apenas um carro, mas uma forma de se conectar com o Brasil que estava em transformação.
Ele estava ali, em meio à juventude revolucionária dos anos 60, nas longas viagens para o interior nas décadas seguintes, nas ruas das grandes metrópoles, atravessando a ditadura militar e a democratização. O Fusca presenciou tudo, mas continuou firme. Cada marca em sua lataria, contando uma história que o tornava ainda mais emblemático. Ele era o reflexo do povo, simples, mas resistente, capaz de atravessar barreiras e ultrapassar limites. E à medida que o tempo avançava, o Fusca conquistava cada vez mais espaço, não só nas ruas, mas também na cultura popular. Filmes, músicas e até campanhas publicitárias transformaram o Fusca em um ícone. Quem nunca viu o famoso Fusquinha estampado em algum tipo de arte ou lembrança? Ele se tornou um personagem na narrativa do Brasil. Seu formato característico, sua cor vibrante, os sons da sua ignição, tudo isso entrou para o imaginário popular, sendo celebrado por novas gerações que viam nele uma figura que ressoava com o espírito brasileiro. Mas o que faz um ícone ser tão eterno? Por que um simples carro se transforma em algo tão valioso aos olhos de tantos? O Fusca, mais que um carro, representava uma ideia. Ele simbolizava o Brasil em suas múltiplas camadas, da simplicidade rural ao caos urbano, da resistência à renovação. E mesmo quando seu tempo parecia ter passado, ele continuava a existir de alguma forma nos corações de quem o amava. Mas será que o Fusca ainda teria algo a nos ensinar? Algo escondido na simplicidade que tanto o caracterizava? Com o fim da produção do Fusca, em 1996, o Brasil se viu à beira de uma grande mudança. O carro que dominou as ruas por mais de 3 décadas agora se aposentava, deixando um vazio nas estradas e na memória afetiva do povo. Mas será que com o fim do Fusca, a história do carro mais amado do Brasil chegaria ao seu último capítulo? Ou será que ele ainda teria algo a dizer para as gerações que nunca o viveram? Enquanto o Fusca se aposentava, novos ícones tomavam o seu lugar nas ruas. Carros mais modernos, com tecnologia avançada e design arrojado, começaram a dominar o mercado. A geração dos novos modelos chegava com a promessa de um futuro mais conectado, mais eficiente, mais globalizado. Mas será que, com o avanço da modernidade, o Brasil ainda poderia se conectar com a simplicidade e a autenticidade que o Fusca representava? O que foi perdido com a despedida do Fusca? E o que podemos aprender com ele ao olhar para o futuro, onde tudo parece ser efêmero, mas a saudade do velho amigo persiste? Mas essa transição não se deu sem um impacto significativo. Muitos, ao ver o Fusca sair de cena, perceberam que não estavam apenas perdendo um carro, mas sim parte de um legado cultural que, para muitos, tinha mais valor do que qualquer novidade tecnológica. E à medida que o tempo passou, o Fusca se tornou uma relíquia, um ícone de colecionador. Mas mais do que isso, ele se tornou um símbolo de resistência contra a aceleração frenética do mundo moderno. Porém, será que o amor pelo Fusca poderia ser transferido para os novos modelos que tomavam conta das estradas? O que o futuro reservava para o próximo ícone que teria que conquistar o coração do povo brasileiro? A verdadeira pergunta que ficava no ar era: o que o Fusca representava para o Brasil? Seria ele apenas um carro ou algo muito mais profundo que reflete as mudanças e a resistência do próprio povo brasileiro ao longo dos anos? E à medida que olhamos para o futuro, com novos desafios e novas conquistas, o que podemos aprender com esse ícone que, mesmo aposentado, continua a nos acompanhar, sussurrando suas lições através do tempo? O Fusca se foi, mas seu legado nunca será apagado. O pequeno carro que conquistou os corações de gerações continua sendo, para muitos, mais do que um simples meio de transporte. Ele foi um símbolo de resistência, de sonhos e de uma conexão profunda com o povo brasileiro. À medida que o país evoluía,
O Fusca acompanhava as mudanças, mas sempre com a mesma simplicidade e autenticidade que marcaram sua trajetória. E, embora novos modelos e tecnologias tenham surgido, a presença do Fusca nas memórias de quem o viveu nunca será substituída. Ele representava um Brasil que se reinventava, mas que também nunca esqueceu suas raízes. Seu motor roncando nas ruas era um lembrete de que, por mais que a modernidade avance, as raízes da nossa história nunca devem ser esquecidas. Nos dias de hoje, o Fusca virou um símbolo, uma peça de colecionador, mas também um reflexo de um tempo que muitos gostariam de reviver. Ele foi mais do que um carro, foi um amigo, um companheiro de estrada. Sua despedida não foi apenas o fim de uma era, mas o início de um processo de reflexão sobre o que estamos deixando para trás e o que realmente importa. Afinal, em um mundo em que tudo é efêmero, o Fusca nos ensina a importância de valorizar o que é simples, verdadeiro e genuíno. O Fusca não desapareceu. Ele continua nos lembrando, de maneira silenciosa, mas marcante, que algumas coisas nunca perdem seu valor e que a verdadeira grandiosidade está naquilo que somos capazes de preservar no coração, por mais que o tempo passe e as gerações sigam seu curso. O legado do Fusca permanece, eterno, imortal, e a cada vez que vemos um desses carros antigos nas ruas, somos transportados para um tempo de simplicidade, de garra e de um Brasil que, por mais que tenha mudado, nunca deixará de ser aquele lugar de encantamento e histórias únicas, que, como o Fusca, continuam a nos surpreender a cada curva do caminho.